Olá, meus amigos, como vão os senhores? Vamos fazer hoje uma correção de questões que envolverão aí, como vocês viram na publicação da Folha Dirigida, nessa parceria com o Núcleo de Estudos Alessandro Ferraz. Parabéns por essa iniciativa da Folha Dirigida e eu estou aqui com o maior prazer no que eu posso ajudá-los aí na preparação dos concursos de vocês, como todos os nossos colegas aí, que fizeram questões bem formatadas durante todo esse período aí que foi feito, e teremos ainda novas matérias para as correções. Vocês percebem que em direito administrativo, vocês vão ter questões de Lei 8.112, Lei 9784, Lei 8666, né? Além da legislação, a parte teórica. Fomos fazendo aí divisões para vocês e logo, de cara, podemos trabalhar. Pode pôr na tela, por gentileza, a primeira questão. A advertência será aplicada na hipótese de... Pessoal, quer saber sobre advertência. E aí vem inassiduidade, recusar fé aos documentos, tal. Bem, a demissão, eu posso dizer que ela é aplicada nos seguintes casos. O que me interessa, né? Inassiduidade habitual. O que é isso? Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias, interpoladamente durante o período de 12 meses. Moral da história, inassiduidade, como foi colocado ali na questão de número 1, logo na letra A gente vê que não gera advertência, né? Gera demissão. Beleza? Agora, caminhando na questão, fala em recusar fé a documentos públicos. E olhando nossos documentos, a gente pode perceber que ao servidor é proibido, nos termos do artigo 117, recusar fé a documento público. Beleza. Está no artigo 117, inciso 3, da Lei 8.112 de 90. Ok. Agora, dá uma olhada o que diz o dispositivo no artigo 129, ele fala assim, ó, a advertência será aplicada por escrito, tal, nos casos de inobservância de dever funcional, né? Nos casos previstos em lei, regulamentação, norma interna. Isso é o artigo 129 que fala os casos de advertência. Dentre eles, olha o que diz o inciso 3. Será aplicada a advertência nos casos de violação de proibição do 117, 1 ao 8 e 19. Pessoal, se o que nós lemos que é proibido está no inciso 3 e se está dizendo que a advertência, tudo que vai do 1 ao 8, aplica a advertência, nós praticamente matamos a questão, pelo que eu estou percebendo, não é? Gera advertência recusar fé a documento público. Tudo bem? Agora, para que nós não façamos bobagem, vamos ler o resto. Veja que aceitar comissão, emprego ou pensão do Estado estrangeiro está no 117, inciso 13. E a demissão será aplicada nos casos do 9 ao 16 do artigo 117. Moral da história, aceitar comissão de Estado estrangeiro não é advertência, é demissão. E a usura, o que é usura, pessoal? Usura é agiotagem. O que vem a ser a tal usura, né? Agiotagem é uma proibição que está no artigo 117, como vocês podem ver. Usura está no 117 e também proceder de forma desiliosa. Tanto uma como outra gera demissão e não advertência. De maneira que a única resposta plausível para o nosso teste só pode ser letra B. Ele quer saber a vacância decorre de quais casos. Pessoal, declaração, a vacância nada mais é do que a declaração de que o cargo está vago, não é? Para saber os casos de vacância, nós vamos ao artigo 33, não é? Se tiver lá caso de vacância,
a gente vai ver o que é vacância e o que é preenchimento. A prova sempre gostou de fazer isso, misturar vacância com provimento. Vacância é que o cargo está vago, por exemplo, falecimento, tomou posse de outro cargo que não pode acumular. Agora, isso é vacância. Agora, preenchimento é o provimento. Então é óbvio que são circunstâncias que não se misturam no primeiro momento, porque nós vamos ter casos que dá provimento e vacância. Bem, a questão que é, dentre outras hipóteses, a vacância decorre de quê? Vamos olhar o slide que mata isso. Pessoal, reparem os senhores que a vacância decorre de quê? Promoção, aposentadoria, demissão, readaptação, exoneração, posse e falecimento, posse em cargo inacumulável. Eu fiz uma brincadeira com os alunos outro dia, e para lembrar os casos de vacância, é só lembrar o quê? Que até um padre vai querer ser policial federal. E veja que dá para lembrar bem, ó. Padre PF. O que é o padre PF? Promoção é o P, o A, aposentadoria, deu vacância, demitiu, deu vacância, readaptação, deu vacância, exoneração, deu vacância e posse em outro cargo que não pode acumular, dá vacância e falecimento, tudo ficou vago até o lugar na cama. Então lembra disso, padre PF, casos de vacância. Mas não acabou. Para o aluno não confundir, lembre-se, cuidado que a readaptação é a investidura do servidor numa atribuição compatível com a limitação que ele tenha sofrido. Por exemplo, um acidente que ele tenha sofrido, tal. Mas não vem ao caso. E nada tem a ver com provimento. Provimento é a readaptação, a reversão, a reintegração, a recondução, a promoção, o aproveitamento e a nomeação. O que foi perguntado? Dentre outras hipóteses, a vacância decorre de quê? Pessoal, olha lá como está a questão. Se eu lembrar do padre PF, onde entra aqui o caso de vacância? Não há dúvida, né? Tá aí, ó. Readaptação, que cai tranquilamente no artigo 33, tá bom? Só tomem cuidado que no caso da readaptação, ela é ao mesmo tempo vacância, ao mesmo tempo provimento. O sujeito sai de um cargo, machucou a mão, não está conseguindo mais desenvolver aquele trabalho e foi para um outro. Deu vacância em um e provimento em outro. Mas em nada muda a nossa resposta. Letra B de bola. Dá uma olhada. Uma coisa é a nomeação. Depois vem a posse, todo mundo sabe disso. Depois colocar a mão na massa, que é o exercício. Entre a nomeação para a posse, são 30 dias, beleza? Depois da posse para exercício, aí é mais rápido. Então, 15 dias. Tranquilos? Então, nomeou. Opa, levar documento e tal, posse. Depois da posse, para entrar em exercício, 15 dias. Cuidado, que a questão não impede isso, mas se a posse não ocorrer no prazo de 30, o ato torna o ato sem efeito. E se o servidor não entrar em exercício no prazo de 15, aí sim ele será exonerado. Bom, agora ficou fácil. Nomeou para posse 30, da posse para exercício 15. Moral da história, com base no artigo 13, né, parágrafo 1º que está aí, e também no artigo 15, parágrafo 1º, qual é a única resposta? De acordo com a lei que dispõe o regime jurídico, os prazos do funcionário nomeado para cargo efetivo tomar posse e entrar em exercício são, respectivamente, 30 e 15 dias. Por praticar um ato de improbidade, é a Lei 8429, que atenta contra os princípios da administração, o agente está sujeito, dentre outras penalidades, à suspensão dos direitos políticos de quanto? Olha, primeira coisa, é um ato de improbidade? É. Mas os atos de improbidade, pessoal, nós vamos ver que existem tabelas que dizem o seguinte, ó. Existem atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito, é a tabela do 9º. Existem atos de improbidade que causam lesão ao erário, é a tabela do 10. Existem atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração. Reparem, os senhores, que a prova perguntou aí sobre os que atentam aos princípios da administração. Essa coluna aqui, ó. Beleza, professor. Vejam, em todas as tabelas, em toda a tabela, nós vamos ver que hora
tem multa civil para os três, tanto para os atos do artigo 9º, do 10 e 11. Então, tanto para causar enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou atentar com os princípios de administração. Beleza. Amigos, um detalhe, ele quer saber qual é a suspensão dos direitos políticos quando forem atos de improbidade, mas que atenta contra os princípios da administração, ou seja, esses daqui, ó. A nossa resposta vai ficar fácil, ó. É de 3 a 5 anos. Moral da história, se vão ficar de 3 a 5 anos, vamos dar um pulo aqui. A resposta que vai ficar aí na 4 só pode ser a A. Não há dúvida, de 3 a 5 anos. Professor, é possível um ser colocar uma tabela dessa na cabeça? É, pessoal. Ó, eu vou estourar meu tempo por questão aqui, que o trabalho não é para ficar desenvolvendo em horas aqui. Eu não disse a vocês o seguinte, olha para a tela. Olha para a tela. Não tem atos que, olha aqui, ó, que atentam contra o enriquecimento ilícito, lesão ao erário e princípios de administração? Tem. Eu criei uma tabela onde eu ponho aqui, ó, E de enriquecimento ilícito, L de lesão e A de princípio de administração. Aí ficou isso, ó. Eu criei uma tabela mental. E aí eu faço assim, ó. Se for proibição de contratar, é 10 anos ali, aqui vai ser 5, aqui vai ser 3. Aqui sobe e aqui sobe. Ali vai ser de 3 a 5, lesão ao erário de 5 a 8 e que causa enriquecimento ilícito de 8 a 10. Só falta saber o quê? A multa. Como eu vou pôr essa multa na cabeça, Lê? Aqui até 3 vezes, até 2 e até 100. Muito fácil. E no caso, acréscimo patrimonial, valor do dano e remuneração. Então vamos de novo. Eu criei a tabela que chama ELA, enriquecimento ilícito, L de lesão e A de administração. Ali embaixo a proibição de contratar, lá em cima a suspensão dos direitos políticos e agora vem a multa. 3, 2, 1, que na verdade é 100, até 3 vezes o acréscimo, até 2 vezes o dano, até 100 vezes a remuneração. Moral da história, questão de número 4, só perguntou sobre multa civil, 3 a 5 anos de suspensão dos direitos políticos e também pagamento de multa civil de até 100 vezes a remuneração. Portanto, ele pegou esta coluna aqui, ó.